Então, agora, oficialmente, bom dia a todas e todos, nesta manhã de domingo. Este que é o 17º domingo após Pentecostes, dia 19 de setembro, e o mês já vai chegando para a metade final do mês, daqui a pouquinho nós já estamos chegando no Natal, hein, pessoal? Olha aí, ó. O tempo vai passando rápido demais. E hoje nós temos como lema para essa semana, para esse domingo, o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: o apóstolo Paulo diz: eu trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Eu leio novamente: eu trago vocês no coração, diz Paulo, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. E essa palavra é muito bonita porque Paulo tinha um relacionamento muito especial com a comunidade de Filipos, Filipenses, e ele escreveu essa carta para Filipenses quando ele estava preso. E nessa saudação ele deixa claro que a comunidade tem um lugar no coração dele, né? Mesmo no período em que ele está passando por dificuldades, preso no caso, com as algemas, seja quando ele está livre, podendo pregar o evangelho, que é a sua tarefa, a sua função. A comunidade está sempre com ele no seu coração e todos são igualmente participantes da graça. Que a nossa relação também como comunidade possa ser assim, né? A gente estava conversando sobre as possibilidades que esse nosso culto virtual nos oferece, apesar de ser muito melhor, né, o encontro presencial. A gente está se encontrando aí à distância. O pastor Gervin lá da Alemanha, falando com a Goiaci, que ele não via há muito tempo, e muita gente aqui em outras cidades, em outros municípios da região, e nós estamos aqui hoje, nos reunindo, nos encontrando, sabendo que somos todos e todas participantes da graça, e nisso nós somos irmãos e irmãs na fé. Então, que nós possamos guardar uns aos outros nos nossos corações, seja nas algemas, e aí a gente fala não de estarmos presos, mas nas dificuldades que a vida coloca para nós, seja na nossa função como igreja de pregar o evangelho e de testemunhar, através dos nossos gestos e ações, a mensagem do reino de Deus. Que nós possamos estar confiantes, firmes e irmanados nessa fé que nos une agora e para sempre. Amém. Nós assim estamos reunidos em culto virtual, através deste meio que nos proporciona este encontro, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu queria começar ouvindo e cantando com vocês Onde Reina o Amor, o hino número 4 do livro de culto da igreja.
Onde reina o amor, Deus ali está conosco, nos acompanha. Deus é o amor. O amor que se revela a nós através do perdão que nos foi concedido em Jesus Cristo e que nos convida a vivermos como pessoas reconciliadas com Deus, umas com as outras. Por isso eu quero convidar vocês agora para um momento de confissão dos nossos pecados. Coloquemos-nos em oração, em postura de quem avalia sua própria vida criticamente, olha para si com cuidado e atenção e coloca suas cargas, seus pesos, suas culpas, arrependimentos nas mãos de Deus, confiantes de que Ele é capaz de nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos nossos pecados. Deus, de piedade, de bondade, de amor. Nós somos pessoas falhas e queremos hoje novamente reconhecer isso diante de Ti. E nem sempre conseguimos viver a nossa vida de acordo com a Tua vontade, com o Teu convite para vivermos em paz, como pessoas reconciliadas. Viver o amor ao qual Tu nos convidas, o qual Tu proporcionas a cada um e cada uma de nós. Assim nós Te pedimos que hoje novamente transforma os nossos corações, converte as nossas mentes para que nós possamos renovar a nossa vida, renovar a nossa caminhada e nos colocar novamente nos trilhos que Tu colocas para nós. Que nós possamos ser essas que partilham amor, justiça, essas pessoas que ouvem a Tua palavra e que se colocam como os últimos e as últimas, que não fazem questão de ser sempre os primeiros e as primeiras. Isso é o que nós pedimos, perdoa os nossos pecados. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu na cruz. Amém. Vamos ouvir e cantar como forma da continuidade a essa nossa confissão dos pecados, se sofrimento te causei, Senhor. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor, se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei diferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor. Perdão, Senhor, escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Nós que nos colocamos diante de Deus e reconhecemos as nossas limitações, confessamos os nossos pecados, nós temos essa palavra de promessa de que aqueles e aquelas que confessarem os pecados receberão de Deus sua graça, perdão e serão purificados de toda injustiça. Assim eu anuncio a vocês, a cada um de vocês, o perdão dos pecados em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. O perdão, ele nos tira uma carga, é a carga da preocupação conosco mesmo, né? Com nossa própria vida, com os nossos erros, com as nossas culpas. As culpas corroem os nossos corações. É como uma amargura interna que às vezes não nos permite viver abertos para o amor às outras pessoas. Por isso que é importante nós recebermos formalmente o perdão, seja das pessoas que nós ferimos na nossa caminhada. Às vezes nós não nos damos conta como é libertador ser perdoado por alguém. Mas esse perdão nós temos sempre a oportunidade de receber de Deus. Se de alguém que nós ferimos, talvez a gente não receba o perdão, de Deus nós recebemos. É um perdão que nos liberta, que nos deixa o nosso coração mais leve, a nossa mente aberta. E assim nós somos convidados a sermos compartilhadores deste perdão no mundo. Nós que somos pessoas cristãs não podemos fechar a porta do perdão. Também a quem nos fere, também a quem nos agride, né? Ou porque nós recebemos o perdão de Deus, nós somos capazes também de estender a mão e perdoar as outras pessoas que nos causam injustiça e sofrimento. Assim, nós somos potencializados a orar e agir por esse mundo. Agir de forma a curar este mundo. Este mundo com tanta dor, com tanta morte, com tanta tristeza e ressentimento, como nós temos vivido. Dor que chega a cada um de nós de uma maneira diferente, seja pelas dificuldades financeiras, seja pela fome, seja pela doença, pelas circunstâncias que a vida coloca na nossa frente. Às vezes nós não conseguimos entender muito bem as razões dessas dores e sofrimentos que nós também enfrentamos. Seja pelo mal que a humanidade ocasiona ao planeta, as nossas relações, uma sociedade tão injusta, desigual, que exclui tantas pessoas do bem-estar, da boa vida, mas também todas as formas de vida através da criação de Deus. E nós não temos cuidado e guardado com muito amor e atenção. Por isso nós oramos também para Deus e pedimos a Deus que Deus tenha piedade deste mundo. Tenha piedade de nós, mas tenha piedade também da sociedade, do país onde que a gente vive, da humanidade como um todo e de toda a sua criação. E nós, junto com a criação, clamamos: apressa-te com tua salvação. Venha até nós, pelas dores deste mundo, cantamos Kyrie eleison. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação. Teus ouvidos se inclinem ao clamor dessa gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, Kyrie eleison. O culto é um lugar de celebração, de alegria, porque é o momento em que nós nos encontramos com Deus.
É um encontro da comunidade, de nós podermos olhar aqui na telinha, ver os nomes das pessoas que nós conhecemos, ver algumas que deixam a câmera aberta e reencontrar, mesmo que seja assim, essas pessoas que são nossos irmãos e nossas irmãs na fé, com os quais a gente compartilha este encontro com Deus, que é o coração da pulsar da nossa vida em comunidade. É hoje que nós nos encontramos novamente com Deus e que Deus vem neste momento em que estamos reunidos e renova a nossa vida, transforma os nossos corações, planta em nossa vida a sua palavra, para que germine gestos de amor, de bondade e de justiça. É esse Deus que nos perdoa os pecados, é esse Deus que ouve quando nós clamamos, tem piedade, Kyrie eleison. É a este Deus que nós temos sempre que glorificar e colocar no altar das nossas vidas, dos nossos corações, porque é o Deus que não nos abandona, não nos esquece, e que apesar de todas as dificuldades, está presente contigo e comigo em nossas vidas. Por isso hoje nós vamos cantar glória a Deus nas alturas, porque este Deus de bondade, de graça e amor está aqui conosco agora e nos acompanha em todos os nossos caminhos. Vamos cantar glória a este Deus. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Paz entre nós, paz entre nós. Bom, gente boa, eu gostaria agora de ouvir vocês um pouco. Este é o momento da nossa preparo para a oração de coleta, oração do dia, oração em que nós também nos abrimos uns diante dos outros, dizemos aquilo que nós trazemos no nosso coração, o que nós queremos colocar diante de Deus neste culto. Com certeza, para quem tiver disposição de fazer essa partilha. Então, fique à vontade para abrir os microfones e dizer uma palavra sobre o que você traz para esse nosso encontro de hoje, como você está, o que você gostaria de colocar para as irmãs e para os irmãos aqui diante de Deus. Bem, eu queria principalmente agradecer a Deus pela proteção durante a viagem para chegar aqui salvo e sano. E isso na época da pandemia realmente não é uma coisa natural. E eu estou muito agradecido por ter vivo ainda, né? E outra coisa que eu gostaria de colocar é na Alemanha vai ter a eleição no próximo domingo. Eu queria pedir por um governo bom e humano na Alemanha também. Tá bom, vamos orar, interceder pela Alemanha nesse momento de escolha, né? Depois de tantos anos vai ter um novo, uma nova chanceler, né?
assim como nós também precisamos da condução de Deus nos nossos caminhos aqui no Brasil. Alguém mais gostaria de compartilhar uma palavra, gente? Bom dia. Hoje é aniversário do nosso filho Arthur, faz 21 anos. Gratos pela vida dele. E lembrando também, assim, como ele, outros jovens estão, assim, no segundo ano da pandemia, praticamente não vivendo esse período da juventude. Então, que Deus olhe por ele e por todos os jovens. Obrigado, Helga. Parabéns a vocês pelo filhote, 21 anos, né? Que Deus abençoe o Arthur com saúde, com muita alegria na vida, com amor, harmonia, que possa caminhar aí mesmo apesar dessa pandemia, né, Helga? No sentido de realizar aí os seus desejos, seu percurso, seu caminho que ele escolheu, né? Que seja abençoado nessa caminhada também. Mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de chegada? Bom dia, pastor. Tudo Bom bom? dia! Bem-vinda! É a Chica. Tia Chica, eu não conheço a senhora pessoalmente, mas já ouvi falar bastante da senhora. Seja bem-vinda. Obrigado. Quero pedir muitas bênçãos pelos netos. Aqui Olha é só. um. Aqui Olha. tem outro. Esse vai ser o batizado. Sim. E a Suelen. Oi, Suelen. Quero pedir muitas bênçãos à minha família, a família do André, que também vai estar no dia. Que bom. E quero pedir graça e muita saúde a todos, tá? Um bom dia. Amém. Amém. Obrigado pela tua palavra, né, de pedido de bênção para tanta gente, né? Aqueles e aquelas que pedem bênção pelos outros certamente são abençoados pelo simples fato de serem transmissores de bênçãos, né? E que a tua família possa ser muito bem abençoada, protegida e guardada por Deus, assim como todas as nossas famílias. Inclusive, ontem a minha irmã mais velha completou 50 anos de casado. Olha só. Como com essa epidemia, eles têm 2 filhos, né? Uhum. Aí fizeram um café, foram lá no Café Colonial, foi tão bonito. Foram tirar flores lá na Praça das Flores, em Nova Petrópolis. Foi muito bonito. Foi simples, mas muito, muito aconchegante. Que legal. Muitas bênçãos a ela também, Lourdes e Remídio. Parabéns a eles, né, por essa data aí marcante, né? Não é para qualquer um, né? 50 anos juntos. E é bom lembrar que nós temos tantos motivos para agradecer nessa vida, né? Que bom que nós temos também a oportunidade de recordar e colocar isso diante de Deus. Gente, mais alguém gostaria de compartilhar uma palavra de chegada? Se não for o caso, eu lembro que Deus é tão bondoso e tão amoroso que Ele é capaz de ouvir e conhecer profundamente cada uma de nós e sabe o que passa na nossa vida. E quando nós nos reunimos em oração, e mesmo que a gente fique em silêncio, simplesmente reflita sobre lá dentro, né? Enquanto a gente está orando, reflita sobre a nossa vida, Deus acolhe essa nossa intenção e com muita luz, muito amor, venha a nós. Atende o nosso pedido, nos acolhe como um pai, como uma mãe bondosa, acolhe seu filho, quando é da sua vontade.
Assim eu convido vocês para um momento de oração. Oremos. Aqui vejo que a Sola coloca pedido de conforto à família. Certamente vamos também colocar a família de vocês em oração no momento das intercessões ao final do culto, Sola. Fique tranquilo. Já está anotado aqui para mim. Oremos. Deus de amor e graça, que bom que tu vens até nós hoje, nos convidas para participar do culto, cria essa disposição em nós de estarmos aqui reunidos, para colocar as nossas vidas diante de ti, das nossas famílias, das circunstâncias que nos preocupam, nós queremos colocar elas nas tuas mãos porque nós confiamos em ti. Sabemos que tu és Deus de bondade e tens nos acompanhado, apesar da dificuldade dos caminhos, nós temos sempre tanto a agradecer. Por isso hoje nós te agradecemos pela nossa vida e pelas bênçãos que tu tens semeado no nosso caminho. Abre os nossos olhos, os nossos corações, para que nós possamos sempre perceber de novo a alegria que existe nas pequenas coisas que nós temos e que elas possam contrabalancear no momento em que nós somos sobrecarregados por dor e tristeza. Que a alegria possa invadir a nossa vida e nos fortalecer nas nossas lutas, na nossa caminhada de cada dia. Transforma-nos hoje novamente através da Tua Palavra e dá-nos o Teu Santo Espírito para que nós sejamos auxiliados e auxiliadas, consolados e consoladas, e impulsionados para vivermos a nossa vida de acordo com a Tua vontade. Isso é o que nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com Teu Espírito Santo vive e reina agora e sempre. Amém. Gente querida, eu queria ver se alguém tem interesse aí de se dispor a fazer a leitura bíblica para hoje, que é a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Se alguém puder fazer essa leitura para nós, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 até 37. Alguém se voluntaria? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 30 até 37. Veio. Obrigado. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que
Por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Até aqui a palavra do Senhor. Bem-aventurada a pessoa que ouve a palavra de Deus e aguarda em seu coração. Amém. Vamos, como preparo à pregação, vamos ouvir e cantar. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus nesta tua solidão. Ele faz um convite, espera por ti, não o buscarás em vão. Ele estende a mão aos que não têm paz, pois compreende a sua dor. Os cansados e aflitos convida a chegar, seja qual o seu fardo for. Nicodemos de noite Jesus procurou com a mente a duvidar. A palavra do novo nascer pela fé trouxe luz ao seu pensar. Madalena não pôde ao mestre falar, de vergonha e dor chorou, compreendendo a linguagem do coração, o Senhor lhe perdoou. Os discípulos todos, qual Pedro e André, homens falhos, qual tu e eu, recebidos foram por Cristo Jesus, atendendo ao chamado seu. Só Pilatos e Judas se foram vazios e sem luz, seguiu Caifás, rejeitando a palavra do Filho de Deus, rejeitaram graça e paz. Meu irmão, tu precisas falar com Jesus, tu precisas de comunhão, convivendo com Cristo e o povo seu, vencerás a solidão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas vocês. Amém. Caras irmãs e caros irmãos na fé, existem algumas lógicas que conduzem a nossa forma de pensar neste mundo. Vivemos, como vocês bem sabem, num mundo capitalista em que prevalece a lógica do mérito. Sempre queremos ser os melhores. Atuamos na busca por sucesso, no que fazemos, por status, por reconhecimento. A disputa e a competitividade da nossa sociedade constroem alguns valores muito cruéis que se repetem por vezes nos nossos comportamentos. Não importa quem está embaixo de nós. Somos levados pela máquina, pelo turbilhão da vida, a pisar na cabeça ou no pescoço de quem está embaixo de nós, caso isso seja necessário, para que nós possamos subir na vida e sermos bem-sucedidos.
Não estou dizendo que vocês são assim ou que tampouco eu seja assim. Estou dizendo que, infelizmente, este é o tipo de comportamento, o tipo de cultura que se criou na nossa sociedade. Não é à toa que existe tanta corrupção, não é à toa que existe tanta injustiça, tanta exclusão social. Não é à toa que hoje no Brasil nós tenhamos mais de 20 milhões de pessoas passando fome, enquanto ao mesmo tempo no Brasil batemos o recorde de 40 bilionários. 40 bilionários no Brasil. Vivemos numa sociedade que louva os vencedores, os bem-sucedidos, e que criminaliza ou culpabiliza as pessoas perdedoras. Se alguém é pobre, é porque é culpado por sua pobreza. Ou não quer trabalhar, a palavra da moda é vagabundo, né? Vocês sabem bem disso, que a gente mais escuta em qualquer esquina, uns descrevendo os outros desta maneira. Ou pessoas que fazem escolhas erradas na vida e são consideradas incompetentes por nós, por não conseguirem ser bem-sucedidas neste mundo. Mas quando alguém é bem-sucedido, certamente tem os seus méritos exaltados. E eu pensei num exemplo para a gente trabalhar um pouquinho como que essa mentalidade da nossa sociedade é esquisita e inaceitável. Eu me lembrei de que esses dias eu vi um desenho na internet, um meme, como se chama, né? E ali um grupo de macacos foi observado, talvez vocês tenham visto já isso. Um grupo de macacos foi observado e o comportamento de um macaco dominante chamava a atenção, porque ele guardava todas as bananas para si. E os macacos todos da jaula tinham medo dele, ele era agressivo, não deixava chegar perto das bananas, então os cientistas se preocupavam em tentar explicar o comportamento daquele macaco para descobrir o que é que levava a este comportamento agressivo junto aos demais macacos do seu grupo. E um cientista chama a atenção para que, se este comportamento fosse observado entre os seres humanos, esse macaco, dono das bananas, estaria certamente na capa da revista Forbes como o grande bilionário das bananas. Entre os macacos, nós, e imagino que vocês também devem ter pensado comigo, nós vemos que este comportamento ele é inviável e inaceitável. Mas entre nós, seres humanos, nós admiramos e valorizamos estes macacos gananciosos. Na nossa leitura do Evangelho de hoje, nós vemos Jesus conversando com seus discípulos. Estava ensinando eles e elas. Vocês imaginam que Jesus já está no seu ministério, na nossa leitura, né, de todos os domingos, Jesus já caminha no seu ministério pregando a boa nova do Evangelho, realizando curas, perdoando pecados, realizando sinais ou milagres por onde passa. E isso tem feito com que grande multidão procure, o siga e vá atrás de Jesus, onde quer que ele vá. Mas no texto que nós lemos, Jesus procura um pouco de descanso. Ele quer passar um tempo especificamente com os seus discípulos e discípulas que o acompanhavam também.
ele volta até Cafarnaum, que é a cidade em que ele mora, né? Nós sabemos que Jesus vivia em Cafarnaum, em algumas passagens diz que ele morava na casa da sogra do Pedro, na região da Galileia, onde provavelmente tinha um quartinho e a casinha dele. Ele não utilizava muito, né? Jesus era um carismático andarilho, não tinha praticamente lar. Mas ali Jesus quis sentar e ensinar novamente os seus discípulos, fazer uma parada, né? E retomar alguns temas importantes que talvez possam ser também do nosso interesse hoje. Primeiro, Jesus prediz a sua própria morte aos discípulos. Ele faz isso no Evangelho de Marcos ao todo 3 vezes. E nesse nosso texto é a segunda vez em que ele senta com os discípulos e diz para eles que vai precisar morrer, ser entregue aos seus algozes e sofrer para que depois possa ser ressuscitado. Pela segunda vez, a reação dos discípulos é de incompreensão. Não entendem. E ficam quietos na sua incompreensão. Não perguntam nada a Jesus. Não questionam sobre o que ele quer dizer com aquilo. E eu pergunto a vocês, por que Jesus anuncia a sua própria morte aos discípulos? Mais do que isso, por que ele faz isso 3 vezes durante o seu percurso até a cruz? Sabemos que o Evangelho de Marcos é muito preocupado com esse tema, porque o tema da morte vicária de Jesus e a sua ressurreição era a mensagem central das primeiras comunidades cristãs. E o Evangelho de Marcos é o evangelho mais antigo que nós temos nas Escrituras, como nós conhecemos hoje, no Evangelho, no Novo Testamento. Mas enquanto Jesus anunciava suas mortes, os discípulos de Jesus, que acompanhavam na caminhada por Cafarnaum, que não entendiam o que Jesus queria dizer quando anunciava a sua morte, eles, no entanto, pensavam muitas coisas na sua cabeça e conversavam entre si e disputavam entre si muitas questões. Qual era a questão que os discípulos discutiam? Qual seria o mais importante deles no reino de Deus? Esse era o tema que os discípulos debatiam. Agora imaginem o seguinte: os discípulos seguiam Jesus, tinham sido escolhidos por ele. Jesus curava e anunciava a vinda de um reino que já com ele, através dos seus sinais, era inaugurado. Jesus era seguido por multidões, todo mundo o conhecia nessa altura do campeonato. Era inclusive acompanhado por fariseus e mestres da lei que queriam aprender com ele ou testar os seus conhecimentos. Ser discípulo de Jesus atribuía um grande status naquela sociedade daquele tempo. As pessoas simples que eram pescadores, homens e mulheres comuns, como diz o hino que nós cantamos, Pedro e Simão, homens simples que eram. E eu digo a vocês que por esta razão é que Jesus anunciava o seu martírio, sua morte e sua ressurreição. Porque os discípulos esperavam fazer parte de uma corte. Queriam ser ministros deste rei poderoso. E Jesus diz assim: é necessário que eu sofra, seja condenado, morra
na mão dos meus algozes e venha a ressuscitar no terceiro dia. Meu reino não é da glória. Jesus joga um balde de água fria nas expectativas dos discípulos. É de martírio e sofrimento. É de humildade e de empatia com quem sofre o seu reino de serviço. Por isso Jesus perguntou para os discípulos assim: o que é que vocês andavam conversando pelo caminho? E no caminho, os discípulos falavam sobre suas expectativas de sucesso, de poder, de riqueza. Assim como nos dias de hoje, talvez naquela época, a distinção social, o status, o poder e a riqueza fossem valores centrais na vida das pessoas. E Jesus adverte com muita clareza e simplicidade: eu vou sofrer, ser condenado à morte, para então poder ressuscitar. E vocês, se quiserem ser os primeiros no meu reino, se quiserem ser importantes de fato, vocês devem ser os últimos. Devem ser aqueles que servem. E Jesus é o exemplo maior disso. Ele anuncia que vai dar a sua própria vida. Neste mundo, gente, o Jesus Cristo é o menor de todos. E se discípulos e discípulas querem viver de acordo com o seu chamado, devem sujeitar-se ao serviço também. E devem colocar-se como os últimos e as últimas como os menos importantes. Por fim, Jesus apresenta um gesto simbólico, uma ação, para que os discípulos e discípulas pudessem finalmente entender o seu ensino, porque eles não entendiam o que Jesus falava. Já que não compreendiam o que Jesus queria dizer ao anunciar a sua própria morte, seu martírio, Jesus pega uma criança, abraça a criança e diz que aquelas pessoas que receberem uma criança também estarão recebendo e, por consequência, receberão ao próprio Pai, que enviou Jesus. Agora, por que Jesus usa uma criança como exemplo? Aqui é importante lembrar que as crianças eram consideradas seres inferiores daquele tempo. Crianças eram seres incompletos na mentalidade naquela cultura. Eram menores em humanidade. Crianças eram completamente desprezadas naquele tempo e justamente por isso se tornaram simbólicas para Jesus. Quem quiser recebê-lo, receber Jesus Cristo, deve receber as crianças e todas as pessoas que vivem nesta mesma condição de desprezo, de abandono que as crianças viviam naquele tempo. Jesus dá os exemplos do que significa ser o último. Exemplifica que ser o último é viver em serviço às pessoas marginalizadas e abandonadas pela sociedade. Aqueles discípulos que queriam ser os mais importantes, que queriam disputar entre si quem estaria à direita e quem estaria à esquerda do trono de Jesus em seu futuro reino,
E Jesus diz a eles que quem realmente quiser acolhê-lo como rei em sua vida, deve acolher as crianças, que representam todas as pessoas desprezadas, marginalizadas e excluídas da sociedade. Isto é o que significa ser o último, a última. E talvez aqui, para a gente encerrar essa reflexão, falando sobre a nossa sociedade atual, nós que vivemos como aqueles macacos milionários de bananas que querem acumular todas as bananas para si. Nós que vivemos como aqueles discípulos que, em nosso projeto de vida e de sociedade, queremos ser bem-sucedidos, queremos atingir status e reconhecimento, queremos riqueza, poder, e que nossos méritos sejam reconhecidos e admirados na nossa sociedade extremamente competitiva e, por isso mesmo, injusta e desigual. O ensino de Jesus para nós hoje é simples e direto, como foi aos seus discípulos e discípulas. Nós somos convidados ao serviço. Somos desafiadas e desafiados a sermos os últimos, aqueles que servem e que acolhem. Acolher Jesus é acolher as crianças que hoje são valorizadas de um modo diferente na nossa sociedade. Mas sabendo que, neste caso, as crianças representam as pessoas excluídas e marginalizadas, desprezadas e abandonadas. Jesus nos ensina assim, que para recebê-lo em nossa vida, precisamos questionar a ordem deste mundo. Precisamos desafiar radicalmente os valores deste mundo. Que, caro irmão, cara irmã, nós possamos aprender, de modo como os discípulos que demoraram para entender o que Jesus queria dizer, que possamos colocar a nossa vida a serviço das pessoas abandonadas deste mundo, porque somente ao recebê-las e acolhê-las é que podemos receber de fato o próprio Cristo em nossa vida e por meio delas receber o próprio Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Eu quero convidar vocês para ouvirmos, acompanharmos um hino enquanto refletimos sobre esta pregação. Eu reproduzo para vocês aqui. O homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé, era pobre como os pobres e sofria com sofridos, dava a mão aos desmaiados, libertava os oprimidos. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, tinha casa e nem sandália no pé. Hoje estamos tão distantes do que ele ensinou, tão distantes da justiça, tão distantes do amor. Arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa sandália no pé, ele é quem te convida a viver simplicidade, ter só nele a tua posse, ver só nele
arde a voz em meu peito do homem de Nazaré, ele que não tinha casa e nem sandália no pé. Eu quero compartilhar com vocês que as ofertas deste culto são ofertas destinadas à comunidade local, a nossa comunidade aqui de Goiânia, e que nesses últimos dias, nessa última semana que nós estamos agora, até o fim de semana que vem, nós estamos empenhando os nossos esforços para angariar recursos para a campanha Vai e Vem, que é a campanha missionária da ISLB. Eu tenho sempre lembrado vocês, a gente guardando num envelopezinho, numa caixinha, num cofrinho em casa, aquele dinheirinho que sobra do troco do pão, né? E a gente, quando vê no final desse mês, vai ter algum recurso para também oferecer para essa campanha missionária que é tão importante na nossa igreja. Campanha que nos beneficia como comunidade aqui em Goiânia. Nós somos beneficiados pela igreja como um todo, através de projetos que nos apoiam aqui no nosso trabalho. E é justamente para comunidades como a nossa que essa campanha missionária Vai e Vem se destina, comunidades que estão ampliando as fronteiras da nossa ISLB em todo o Brasil. Então, quero de novo lembrar vocês, depois quando eu compartilhar o link deste culto, eu vou compartilhar também os dados para vocês poderem realizar suas ofertas através de transferência para a conta da comunidade ou de outros meios, mas que também vocês vão guardando aí para, na semana que vem, a gente reunir em grande empenho e juntarmos esses recursos para apoiar a campanha Vai e Vem. Que Deus abençoe as vossas dádivas. Amém. Gente, eu queria abrir um pouco para que vocês pudessem compartilhar pedidos de oração, de intercessão. Eu lembro aqui já que o pastor Gervin pediu pelas eleições na Alemanha. Certamente colocaremos na nossa oração de intercessão pedido por esse processo eleitoral, como ele diz, para que sejam governantes humanos e bondosos, né, escolhidos pelo povo alemão. E assim também para nós, que Deus abençoe as nossas lideranças no sentido de serem promotoras de vida, de igualdade, de inclusão e de justiça para a nossa sociedade. Estamos tão carentes disso tudo. E nós precisamos sempre lembrar das nossas lideranças e pedir para que Deus, de alguma maneira, converta e conduza os seus caminhos para que sejam promotoras de justiça e igualdade e promotoras de vida para todas as pessoas. Eu lembro do pedido da Solange, pela família da dona Irma, está com a Lu, a filha da Marisa, até onde eu saiba, está hospitalizada, sendo tratada. Se quiserem falar alguma coisa, Sola, alguém pode ficar à vontade para compartilhar uma palavra, mas de qualquer maneira nós vamos colocar também na nossa oração, pedido pela família de vocês. Mais alguém gostaria de compartilhar um pedido de oração? Eu gostaria, pastor Felipe, pedir para, de modo geral, a sociedade, como tudo que as aulas estão retornando aos poucos, né? Mesmo que sejam em momentos híbridos, outros, para que a gente tenha muito cuidado, né? É um momento de transição bem complicado e realmente a sociedade como um todo compreende esse momento e também tenha cuidado. A gente tem perdido colegas aí em nível nacional por conta da Covid, né, esse retorno, então a gente está percebendo que está tendo um aumento de colegas de profissão, então que a gente tenha cuidado e também a proteção divina neste momento necessário para a interação dos jovens, né, e ao mesmo jovens e crianças trabalham mais com a questão adulta, mas a gente sabe que tem muita relação, como se deixa meninos de 8, 10, 12 anos não interagir, não é tão simples na sala de aula, eles querem abraçar o amiguinho, eles querem abraçar o colega, né, então esses colegas que trabalham justamente
nesse nível da educação é que estão sendo mais afetados neste momento. O superior você consegue lidar melhor, né? Mas com essa classe da educação básica não é tão simples assim. É muito bem lembrado, Emma, obrigado. Sabe que um dos motivos de oração que eu quero colocar para nós também hoje é o pastor Eloir Ronat, da comunidade de Balneário Camboriú, que sempre temos membros de Balneário Camboriú que nos acompanham aqui também. Pastor Eloir, que deve ter uns 45 anos por aí, pegou Covid algumas semanas da filha, que foi para a escola, né? E aí trouxe Covid para toda a família em casa. Algumas pessoas, né? A maioria das pessoas ali não desenvolveu sintoma, mas o Eloir está entubado, né? Graças a Deus está melhorando, mas foi entubado. Mesmo tendo a primeira dose da vacina, o pastor Eloir está na UTI, entubado, inconsciente nesse momento, sedado, né? Então, que vamos colocar o pastor Eloir e a sua família em oração também aqui nesse momento, mas lembrando de como que o risco ainda está presente, né? Não passamos desse momento difícil ainda. Mais alguém gostaria de compartilhar? Algum pedido de oração? Alguma? A Goiaci levantou a mão, pode falar, Goiaci. Eu levantei a mão sem querer, você acredita? Mas não tem problema. Eu vou pedir uma oração, sim. A minha nora, a Priscila, esposa do Davi, ela está estudando, tem 3 anos para um concurso para juiz. E ela agora está em recluso, já tem um tempo, e a prova dela vai ser semana que vem, vai se realizar semana que vem. Então, ela está, assim, um pouco ansiosa, claro, por causa desse concurso. E, assim, o Davi está em oração, e a gente está pedindo a Deus que ela tenha êxito. Eu quero colocar aqui nas mãos de Deus e colocar em frente para a igreja, que ela também tenha sabedoria na hora de fazer as suas respostas, né? E que seja feita a vontade de Deus. Se for a hora dela passar nesse concurso, ela passa. Mas que Deus dê para ela sabedoria para efetivar as respostas, né? E também quero pedir a Deus pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu esposo, que Deus preserve aqui a saúde e a paz, que graças a Deus eu falo que o sangue do Cordeiro passou aqui e ninguém pegou Covid, e ninguém foi contraído com esse vírus, né? Então, pastor, eu quero agradecer, quero pedir a Deus que preserve a saúde e a paz dentro da minha família e agradecer também pelo fato de daqui todos nós, mesmo em movimento, tendo que trabalhar, porque a gente não para, mas a gente não contraiu, tá? Então, foi boa a levantada de mão aí. Acho que Deus levantou minha mão aqui, porque nem vi quando eu levantei a mão, tá? É isso, meus pedidos. Obrigada. O Espírito age de maneiras insondáveis aí, a gente não entende muito bem, né? Ele levanta a mão para nós, né? Acho que essa é uma boa descrição. O Espírito levanta a mão por nós, né? E certamente estamos em oração com a família de vocês, Goiaci, pela tua nora aí, né? Que Deus dê muita sabedoria, ilumine os pensamentos dela com tranquilidade, né? E sempre confiando nos desígnios e nos projetos de Deus para a nossa vida. Ele sabe por onde Ele nos conduz, né? Mas que ela possa estar tranquila e à vontade aí para realizar da melhor maneira possível aquilo que ela tem à disposição, né? Seus estudos. Pelas famílias, todas as nossas famílias, né? Para que permaneçam em segurança. Eu vejo que também entrou aqui peço orações ao meu amigo João e ao Fernando que sejam recebidos pelo Senhor, a Patrícia, pelas famílias enlutadas. Seja então, faleceu João e Fernando, pelo que eu entendi. Então, que sejam recebidos nos braços de Deus e que as suas famílias possam ser consoladas. Temos tantas famílias também na nossa comunidade, ainda pelas quais nós oramos, pedimos consolo no tempo de luto, né? Lembro também do Alberto e sua família, que recentemente perderam. O Alberto perdeu sua mãe, né? E isso não se cura, essa dor não passa da noite para o dia, que possa continuar sendo consolado, cuidado e fortalecido por Deus, Alberto, tu e a tua família. Também
família Schonhauser, todas as demais pessoas que estão enlutadas, né, nesse momento. Todo mundo, de certa maneira, está enlutado por alguém, né? Que Deus nos fortaleça nesse tempo. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma palavra? Alguma angústia pessoal? Se não for o caso, eu lembro que assim como o Espírito de Deus levanta a mão por nós, esse Espírito também ora por nós. Ora, conhece a nossa angústia profunda e é capaz de, através de palavras e de gestos, de formas incompreensíveis para nós, expressar a nossa dor em oração diante de Deus. Assim, esse Espírito, que é o Espírito auxiliador e consolador que Jesus nos enviou, possa hoje também orar por cada um de vocês, nas suas angústias, nos seus sofrimentos familiares, nas dúvidas, nos momentos em que vocês se sentem desamparados de alguma maneira, que possa construir confiança para cada um de vocês, edificar a fé de cada um e cada uma, na certeza de que Deus é bondoso e misericordioso, Ele está nos acompanhando em todos os caminhos da nossa vida. Assim, eu convido vocês que possam abrir os seus microfones e que essas orações, esses pedidos que a gente reuniu agora, sejam colocados e elevados a Deus através da oração do Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, capaz de expressar de modo suficiente e completo tudo aquilo que nós temos a falar para Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Eu queria aqui fazer algo que está fora do nosso combinado, mas ver se a pastora Soliana está com a gente aí no nosso culto, se ela está participando, se ela teria disposição de fazer uma palavra de bênção para nós. E também queria convidar o pastor Gervin para fazer uma palavra de envio para nós aí, que foi nosso pastor, é o nosso pastor já há tanto tempo, né? Se puderem fazer uma palavra de envio e de bênção, gostaria de convidar vocês aí. Claro. Preparamos-nos agora, então, para o momento de receber a bênção final. Que o Todo-Poderoso Deus, que é como um pai e uma mãe deveria ser, esteja ao lado de cada um de nós nessa nova semana que inicia. Que o seu Filho esteja nos consolando e guiando em todos os nossos passos, e que o seu Santo Espírito esteja conosco em cada decisão, em cada escolha, em cada caminhar, em cada lágrima ou sorriso. Que assim vos abençoe o Deus que é todo-poderoso, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, pastora Soliana. Não sei se o Gervin também quer compartilhar uma palavra de envio, de bênção para a nossa semana. Sim. O que me movimenta até hoje é que nós somos não somente os filhos e filhas de Deus, mas nós somos realmente manifestações de Deus nesse mundo através do Espírito Santo, né? Como a palavra fala, nós somos o sal e a luz do mundo. E muitas vezes eu estou pensando, comparado com as outras vozes dessa sociedade, a nossa voz às vezes é muito pequena, né? Eu desejo que os cristãos do Brasil agora cai numa certa gaveta, né? Mas
levanta mais a voz para a natureza, para preservar o mundo e para contra a igualdade. Eu desejo que nós temos mais responsabilidade nesse ponto para com a nossa sociedade. Isso é o meu desejo e eu envio vocês aqui de ser realmente uma manifestação de Deus nesse mundo. Coragem, gente. Amém. Amém. Obrigado, pastor Gervin, pelas tuas palavras que são sempre cheias de carinho e de inspiração. Eu vou então reproduzir aqui o nosso último hino de hoje. Vem, derrama a paz. E que Deus derrame a sua paz na vida de vocês nesse domingo. Quem quiser já ir preparar o seu almoço, já está com pressa, fica à vontade para ir se despedindo, enquanto a gente ouve o último hino, mas que Deus derrame paz e amor na vida de vocês, acompanhe vocês nesse envio, nesse caminho cheio de bênçãos que nós recebemos hoje aqui também. Amém. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos as força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos sendo deste povo transformado em povo teu. Dá-nos mais fervor, dá-nos mais tuas forças, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Um abençoado domingo e boa semana para todo mundo. Fiquem na paz de Deus. Tchau, boa semana para todo mundo. Boa semana para todos, um abençoado domingo. Boa semana. Bom domingo. Bom domingo a todos. Bom domingo e obrigado ao pastor Felipe por esse culto. É tão raro um culto desse digital e, por exemplo, aqui na minha cidade, na Alemanha, não tem, né? É um valor que nós temos em Goiânia, viu? Obrigado, pastor Felipe. Amém.